amargura e o rancor. Hebreus capítulo 12 e verso 15, olha só o recado de Deus aos nossos corações. Cuidem, que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. O rancor e a amargura tem sido, sim, uma defesa complicada, onde muitos não conseguem vencer o jogo, por causa do rancor e da amargura. E o texto diz o que isso causa: perturbação, contaminação. A gente olha para a palavra de Deus e tem um nome que é pouco falado, que evidencia uma morte trágica de Aitofel. Talvez você aqui já ouviu falar de Aitofel. Aitofel, ele era um conselheiro do rei Davi. E desde que Davi cai com Betseba, que era da sua família, ele cria uma raiz de amargura por Davi. Quando ele vê a possibilidade de se vingar, e Absalão, o filho de Davi, está agora se levantando contra o pai, Aitofel larga a mão de Davi e vai para o lado de Absalão, e agora ele quer colocar toda a sua amargura para fora. E ele começa a dar conselhos extremamente perversos. É Aitofel que dá o conselho para que Absalão pegue as mulheres que ficaram no palácio e abuse sexualmente delas na presença do povo. É Aitofel que dá o conselho de que o exército de Absalão saísse na mesma noite atrás de Davi para matá-lo. Mas é Aitofel que, quando vê o seu conselho ser rejeitado, ele vai, ele pega uma corda e ele se mata. Suicídio. Um homem que tem um fim trágico, porque foi vencido pelo rancor e pela amargura. Quando nós olhamos para a nossa vida, a copa que se realiza no nosso coração, será que essa defesa não está defendendo todas as suas tentativas de vencer na vida, de superar? É por isso que a gente precisa estudar o nosso adversário. E o nosso adversário, ele fica lançando setas de coisas que aconteceram no teu passado. E você fica remoendo palavras e atitudes de pessoas lá de trás, e não consegue se libertar, não consegue marcar o gol a favor da sua vida, porque essa defesa você ainda não conseguiu romper. Depois, coloquei ali também, materialismo. 1 Timóteo capítulo 6, verso 9 e 10, versículo que ficou conhecido aí, né, principalmente nos últimos anos, quando a Operação Lava Jato, numa ramificação dela, colocou, né, Operação Timóteo, por causa desse versículo aqui. E o texto diz assim: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Esse jogador da seleção do inferno, da seleção do nosso adversário, ele tem sido muito atuante nos jogos da vida de muitas pessoas. As pessoas, elas vivem em prol do dinheiro, se esquecem de viver por uma causa mais nobre. Pastor, é pecado ser rico? Não é pecado ser rico. É pecado amar o dinheiro, e como diz o texto, esse ser o alvo da sua vida. Você vai ver no discurso explícito de muitas pessoas que o alvo da vida é ser rico, é dinheiro. Não almeja o céu, não almeja levar a família para o céu, não almeja investir em propósitos altruístas e ajudar pessoas. Dinheiro, 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 dinheiro. Esse adversário, ele tem uma habilidade de nos fazer cego para outras coisas que estão acontecendo no campo. E ele engana, e ele é fatal. É a história do jovem rico, que vai se encontrar com Jesus. Mestre, ou bom mestre, que faremos para herdar a vida eterna? E você conhece o discurso. Jesus vai falar de obediência aos mandamentos, e ele diz: tudo isso eu faço. Mas o Senhor, conhecendo o coração dele, diz: vai, vende tudo que você tem, entregue aos pobres. Mas aquilo dominava o seu coração, e ele não consegue fazer isso. Nós precisamos ter
Cuidado, para que o materialismo não nos cegue, não domine o nosso coração. E muitas pessoas não têm conseguido vencer o jogo por causa do materialismo. Depois, tem ali mentira. Mentira. E a mentira nessa defesa, nessa zaga, tem sido também um fator complicado para quem deseja marcar o gol. A palavra de Deus ela é muito clara. Desde lá, quando o povo sai do Egito, vem a lei: não darás falso testemunho. Lá na frente, quando Jesus está ensinando, os fariseus chegam em João capítulo 8, a partir do versículo 40. Nós vamos ver uma grande discussão. E você vai ver Jesus dizendo: alguns são filhos de Deus, outros são filhos do diabo. Porque os fariseus chegavam dizendo que eram filhos de Abraão. Mas Jesus, ele chega a dizer que aquele povo, se fosse o filho de fato de Deus, filho de Abraão, o reconheceriam, sabiam quem ele é e parariam de falar as mentiras. E daí que vem a expressão que o pai da mentira é o diabo. E aquele que vive preso na mentira acaba se prejudicando. Muitas vezes a mentira está na própria igreja. Está lá em Atos, nós vamos ver o caso de Ananias e Safira, tentando enganar a liderança da igreja, tentando enganar as pessoas que estavam na frente, tentar enganar o Espírito Santo de Deus. E eles vendem um terreno por um valor, mente que foi por outro, e chega com a maior cara de pau, como se fossem santos, mas estavam praticando a mentira. Quando a mentira encontra espaço no nosso coração, a gente não consegue marcar gol a favor. Na verdade, é uma zaga que acaba fazendo gol contra. Porque a mentira, ela mina todo o bom desempenho, todo o treinamento, todo o desenvolvimento. E a gente precisa ter um cuidado excessivo com a mentira. Numa sociedade que, como nós temos falado, a sociedade brasileira, do jeitinho, onde coloca escalas de mentira, tem mentirinha e tem mentirona. A gente precisa guardar o nosso coração e que os nossos lábios não pratiquem a mentira, não pratiquem nada que possa prejudicar a nossa santificação, a nossa santidade. Deixa eu correr aqui. O próximo adversário desse time é o ativismo. E ali eu faço questão de lembrar do que o próprio Jesus ele vai dizer quando ele está em Betânia e Marta vem reclamando porque Maria não estava ajudando nos afazeres. Lucas capítulo 10, versículo 41. Jesus então respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta por muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Esse adversário, ele também tem se destacado nos últimos tempos. Ele tem sido destaque no time do nosso adversário. Por quê? Esse jogador é o jogador que deseja que nós venhamos manter um relacionamento superficial com o Senhor. Então, ele mantém muitas ocupações supérfluas na nossa vida. E a gente vai se envolvendo com tantas coisas, ativismo. E as coisas que realmente importam, aquilo que gera valor eterno, aquilo que vai realmente nos levar ao gol, nós não conseguimos executar. Essa é uma ferramenta que nós já vamos ver lá atrás o nosso adversário usar. Quando o povo de Deus estava escravizado no Egito, e vem Moisés e o seu irmão para pedir ao faraó que começasse a libertar o povo, ele diz: sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos intensificar o trabalho desse povo, porque nós estamos fornecendo a palha para eles fazerem os tijolos, e agora eles estão pensando nesse Deus, vamos ocupar mais eles com outras coisas, para ver se eles param de pensar nesse Deus. Na nossa vida hoje, a gente tem caído nisso aqui. A gente corre, faz. Chegamos no fim do dia exausto com uma frase: eu precisava de um dia de 30 horas. Não consegui fazer tudo o que eu deveria ter feito. E a gente entra dia, sai dia, com uma sensação de que não conseguimos cumprir a nossa agenda na totalidade. E daí quando a gente olha por que nós fizemos naquele dia,
nosso tempo de oração, de estar com Deus, meditação na palavra. Não aconteceu. Por quê? Porque esse jogador tem feito um excelente trabalho contra as nossas vidas. Depois, comodismo. É aquela vida, como nós falamos semana passada, medíocre, não evolui, não cresce. 20 anos de igreja e a mesma coisa, 20 anos de igreja, cantando os mesmos hinos, repetindo as mesmas orações, vivendo daquele jeito, empurrando com a barriga. Acha que está ganhando, mas se o jogo está empatado e você está acomodado, fica sabendo que vai ter prorrogação, fica sabendo que vai ter pênalti é loteria, e a coisa fica complicada para você. A gente não pode viver no comodismo, nos conformando com a mediocridade. E isso faz parte de todos nós. Se a gente olhar para a palavra, eu estava ministrando aqui nas quintas-feiras sobre a rota da promessa, estamos ainda. Quando a gente olha Gênesis 17, Abraão, o pai da fé, ele teve momentos de mediocridade, se acostumando com as coisas. A gente sabe que Abraão ficou um tempo ali esperando a promessa, não aconteceu. A gente sabe que ele tenta dar o plano B, se deita com Agar, vem Ismael. Ismael vai crescendo. Passam um ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 13 anos. Abraão olha para aquele menino e ele acredita que a esperança toda está ali. Deus se revela para Abraão, ele já está com 99 anos, o menino Ismael está com 13 anos e Deus diz: Abraão, você lembra da promessa que eu te fiz? Quando você estava lá atrás, com 75 anos? Pois é, eu vou cumprir, eu não esqueci. A resposta dele: mas Deus, cumpra a tua promessa na vida de Ismael. Mediocridade. Se conformou com a situação, mas tinha um Isaac para vir ali. O real filho da promessa ainda não tinha chegado e o milagre ia ser grande. O pai da fé estava se conformando. Deus tem que dar uma dura, dizendo: não é ele, eu tenho algo novo para você. Sai dessa situação. Sara mesmo na sua velhice e você na sua velhice terão um filho. E a gente sabe que lá na frente ele vai crer e vai receber a promessa. Talvez você está vivendo assim. Você olha para a sua vida, sua família, os seus negócios e a sua vida espiritual e tem se conformado. Semana passada eu falei: mediocridade é pecado. A vereda do justo é como a luz, vai brilhando cada vez mais até ser dia. É assim que a gente precisa viver. Um outro jogador do time adversário: distração. E essa aqui, quase toda pregação que você ouviu minha, eu falo sobre isso. Esse tem sido aquele, quem sabe, jogador muito importante ali no meio. Distribui a bola para todos os lados, faz a diferença no time adversário, e a gente precisa se ligar. Porque se o ativismo nos ocupa com coisas importantes da vida e a gente fica correndo atrás dessas coisas, a distração, ela literalmente é esse nome, né? E ela nos distrai do foco. Quando a gente vê, a gente fica fazendo firula com a bola, em vez de marcar o gol. E o placar vai se tornando negativo. A nossa geração, a geração do entretenimento, que todo dia tem uma série nova para assistir, um filme novo para assistir, uma coisa nova para descobrir na internet, a gente passa a vida se ocupando com coisas supérfluas, que não levam a lugar nenhum. E o interessante é que nunca estamos distraídos o suficiente, nunca estamos entretidos o suficiente, nós nunca estamos satisfeitos, e a gente continua vivendo essa distração. Sabe o que precisa acontecer? É ter foco, como aconteceu com Neemias. Neemias, ele tinha bem certo o chamado de Deus para a vida dele: reconstruir os muros de Jerusalém. E daí os inimigos, Tobias, Sanbalate, começam a mandar cartas para ele. E a resposta dele, Neemias 6:33, eu enviei mensageiro para esses caras, dizendo: eu estou executando uma grande obra e não vou parar, não vou descer até eles.
O nosso adversário escalou a distração para tentar levar o jogo. Como que você tem superado esse jogador do nosso adversário? A gente precisa estar atento. Depois, imoralidade. Dominado pelas paixões. É o caso de Salomão, escolhido para ser um grande rei. Recebeu as coisas alinhadas, mas não podia ver um rabo de saia. Eu fico assustado. E esses dias eu sentei no sofá da minha casa e comecei a ler a Bíblia junto com o Kenny, e a gente olhava assim como a Bíblia faz questão de relatar os podres desses homens que foram dominados pela imoralidade. Se você abre 1 Reis, capítulo 11, a partir do verso 4, a palavra de Deus vai dizer assim, à medida que Salomão foi envelhecendo, as suas mulheres induziram-se a voltar-se para outros deuses. O seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Ele seguiu Astarote, a deusa dos Sidônios, a Moloque, o repugnante deus dos Amonitas, e dessa forma Salomão fez o que o Senhor reprova. Não seguiu completamente o Senhor como seu pai Davi. Alguém que ouviu a voz do Senhor, alguém que era sábio, fez esse pedido ao Senhor, que queria ser sábio, o Senhor deu, respondeu, teve experiência com Deus, mas não vigiou quanto à imoralidade. Esse jogador veio, passou uma rasteira nele, o juiz nem deu cartão amarelo, e ele ficou ali machucado. Gente, nós precisamos estar atento com a imoralidade. Eu falei semana passada, eu repito, cuidado com o que entra por aqui e o que entra por aqui. Cuidado que você assiste. A imoralidade está na palma da sua mão, te convidando para entrar para um mundo repugnante. E cuidado, você pode ficar ali lesado e prejudicado. O outro jogador perigoso, ostentação. Na geração das aparências, como esse jogador tem feito a diferença. Um jogador que estava atuando lá atrás na vida de Assuero, ou na história secular, conhecido como rei Xerxes. Está lá no livro de Esther, capítulo 1. Você vai ver que esse Assuero, ele passa 180 dias se exibindo para outros reis, outros líderes, e mostra isso, e mostra aquilo, e mostra aquilo, 180 dias, festa, banquete, daí num grande banquete, ele quer também exibir a sua esposa, a rainha Vasti, e a gente sabe a história. A mulher diz, eu não sou objeto, esse cara ficar aí querendo me exibir, não vai, acaba perdendo o trono, e depois lá na frente Deus usa a circunstância para colocar a Esther como rainha. Mas quando nós olhamos esse espírito já que dominava Assuero, é o que tem dominado a nossa geração. As pessoas querem viver de aparência. O cara está em crise, não consegue pagar a conta de água, não consegue pagar a conta de luz, mas vai lá no cartão de crédito, faz uma parcela de 15 vezes, 12 vezes, para comprar uma camisa que tem um jacarezinho do lado, porque ele quer se exibir. Ele acha que a aparência vai trazer uma sustentação sólida para a sua vida. Mas tudo isso é passageiro. E isso só revela que é alguém que está em crise de identidade, porque está querendo construir a sua identidade baseado na opinião das outras pessoas. E a opinião das outras pessoas são oscilantes. Um dia te dão um tapa nas costas, outro dia atiram pedras em você. Então, para com isso, não permita que esse jogador faça um estrago na sua zaga. Ostentação não leva a nada. Lembra que Deus falou para Samuel, Samuel, vocês humanos olham muito para a aparência, eu estou de olho no coração, passa esse grandão, passa Samar, tem um jovenzinho fedendo ovelha, mas aquele coração é o que me serve, é o que eu vou usar. Chama o jovem Davi. Cuidado com a ostentação. Depois, os vícios.
eu fico assustado, porque hoje a própria mídia, se vai fazer a propaganda de um cigarro, está lá imagens assustadoras no maço de cigarro, de pessoas com câncer, né, de pessoas amputadas por causa disso. A gente vê coisas absurdas acontecendo, por exemplo, de embriaguez no trânsito, sendo um assunto muito falado, e é assustador o número de pessoas que todos os dias estão sendo presas pelo vício. Eu não sei se você tem a oportunidade de acompanhar o que tem acontecido com os nossos adolescentes, mas converse um dia com irmãos aqui da igreja que são enfermeiros, ou com irmãos que trabalham, por exemplo, na SAMU. Você vai ficar assustado, de quinta a domingo, o tanto de atendimento que eles têm que socorrer, de coma alcoólico. E quando chega lá, adolescentes. Os adolescentes e os nossos jovens, eles estão caindo num mundo de vícios que é absurdo. Sabem, no fundo sabem que a droga, o cigarro, a bebida não leva a nada. É só você olhar para o redor, você não vai ver uma pessoa que se envolveu com drogas, que se deu bem na vida. Mas tem pessoas que do início ao fim do jogo, permitiram que esse adversário se encostasse nele, e ele não consegue superar. Paulo, ele vai lembrar-nos, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei ser dominado por nada. E a gente precisa cuidar, porque os vícios estão aí. E vigia, porque esse jogador chamado vício, ele é muito sutil. Ele sempre vem com uma proposta muito perigosa, para você fazer parte do grupo, para você ser descolado, para você não ser o careta, e pega de jeito, e destrói você. Atenção! Depois, tem um adversário, eu coloquei ele o nome, o politicamente correto. Esse é um dos adversários que talvez tenha um dos maiores patrocínios, né? Porque a mídia está sempre patrocinando esse jogador, o politicamente correto. Ou seja, nós vivemos num tempo onde o pecado não pode mais ser chamado de pecado. Hoje eu estava numa mesa conversando com algumas pessoas que trabalham com crianças e adolescentes, e eles estavam contando que no momento onde eles estavam falando de pecado, falaram que homossexualidade era pecado, né? Homem com homem era errado, mulher com mulher era errado, uma menina se levanta, em torno dos 9, 10 anos, e diz, isso não é pecado. O nome disso é preconceito. Vocês são preconceituosos. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. A mente confusa, a mente contaminada, porque os desenhos ensinam isso, os jornais ensinam isso, as músicas ensinam isso. É o politicamente correto. Se você não concorda, você não pode se manifestar, porque senão você é preconceituoso. E daqui a pouco, isso está acontecendo com o aborto, isso está acontecendo com outras coisas abomináveis diante do Senhor. E se você não conseguir driblar esse jogador adversário, você cai sem perceber. Você perde o jogo na ignorância. Atenção ao politicamente correto. Eu sempre, desde acho 2004, 2005, eu li um livro do John MacArthur, eu sempre fiquei pensando na frase que ele diz. A frase que ele diz é o seguinte: as heresias que chegam numa igreja, elas sempre vêm montadas no lombo da tolerância. As heresias que entram numa igreja, quando você para de levantar a bandeira da verdade, vem montada no lombo da tolerância. A gente tolera isso, tolera aquilo, e daqui a pouco a gente está totalmente conformado com as práticas do mundo. Deixa eu correr porque eu quero ainda mostrar o time da vitória. Egoísmo. A gente falou sobre isso na semana passada, onde cada pessoa se torna o seu Deus, e é a nossa realidade. Esses dias eu estava lendo essa reportagem, eu não sei se você já ouviu sobre essa palavra, sologamia. Alguém sabe o que é sologamia? Levanta a mão.
Monogamia você sabe o que é. Monogamia, eu caso com uma só pessoa. Poligamia, eu caso com várias pessoas, eu me relaciono com várias pessoas. Sologamia, algo que está crescendo assustadoramente na Europa e nos Estados Unidos. Sabe o que é? As pessoas se casam consigo mesmo. Sologamia. Eita mesmo, coisa feia. A pessoa contrata organizadores de casamento, faz convite, aluga roupa, faz um bolo, ela casa-se com ela mesma, diante de todos, dizendo, o meu compromisso é comigo. Se você está assustado, só digita isso no Google, você vai ver o tanto de foto, o tanto de reportagem, o tanto de matéria, o negócio que está assustadoramente crescendo. E já existe agência, em vez de fazer casamento entre duas pessoas, está ganhando fortunas e fortunas de dinheiro, trabalhando com a sologamia. Os nossos dias. As pessoas egoístas vivendo apenas para si. E se esquece que o fim é terrivelmente triste. O fim é Judas, egoísta. Dinheiro para si. Dinheiro para si. Quanto que eu vou ganhar se eu entregar o tal de Messias? Tantas moedas de prata. Eu aceito. Egoísmo. Mas o fim do egoísta é o fim de Judas. A depressão que tem assolado a nossa geração tem uma raiz aqui. Esse jogador é que tem marcado gols em muitas pessoas e por isso teu placar está negativo. Uma pesquisa na Europa. Uma pesquisa, se não estou enganado, 2013, 2014, 2015, por ali. Os psicólogos assustados porque antigamente a primeira depressão que as pessoas na Europa elas tinham aconteciam por volta dos 27 anos. As pesquisas recém evidenciam que a primeira depressão que as pessoas na maioria das vezes enfrentam está em 16 anos. E está aí os dados. A gente olha para o quadro de suicídios, é só você entrar no site da Organização Mundial de Saúde, você vai ver que a taxa de suicídio entre os jovens, de 13 a 23 anos, cresce assustadoramente. Por que eles estão assim tão depressivos? Egoísmo e egoísmo. Não se envolve com causas de valor eterno, não estende a mão para ajudar as pessoas, é só me dá, a minha vontade tem que prevalecer, arrumam confusão na família por causa disso, mas o fim é terrível, terrível. Por isso a gente precisa olhar o que a palavra vai dizer, aquilo que nós falamos semana passada, Romanos 12, dediquem-se uns aos outros em amor fraternal. Infelizmente, o egoísmo tem sido o artilheiro do time adversário, e a gente precisa vigiar. Deixa eu caminhar para o final, a outra tela aí. Um time que pode vencer esse time que nós falamos. O time do bem, que se você aceitar esse time, jogar a seu favor, você precisa entender que o técnico, o Espírito Santo, ele vem junto. E a partir dele, esses jogadores começam a atuar no jogo da sua vida. Esses nomes que você está vendo aí, eles precisam estar muito mais impregnados na sua cabeça do que Neymar, Coutinho, Thiago Silva, todos os outros. Isso aqui, precisa, quem sabe, estar estampado na sua frente todos os dias, na tela do teu celular. É isso aqui. Está ali, no gol, a fé. E o autor de Hebreus vai dizer, a fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. E se você ler a sequência, você vai ver muitos nomes sendo falados ali. Raabe, uma prostituta dos muros de Jericó, mas ela coloca fé, esse Deus,
e ela é salva, ela é abençoada, ela é resgatada. Lá no Novo Testamento, a mulher Ciro-fenícia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está terrivelmente demoniada. E mesmo Jesus dizendo: olha, não é certo lançar aos cachorrinhos o pão da mesa, ela com muita fé diz: mas até os cachorrinhos comem das migalhas, caem no chão. Jesus: uau, que fé! Seja feito conforme a tua vontade. A fé, ela é o que vai superar todas as táticas, todos os chutes, todo o ataque do nosso adversário. A fé, ela é fortalecida com a oração, e a defesa vai ganhando corpo para bloquear o ataque adversário. Não tem como um crente viver sem oração. Eu estava lendo Marcos 3:13 esses dias, e o que me chamou a atenção, o texto diz assim: Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Olha só, escolheu 12 e designou para apóstolos, para que estivesse com ele e os enviasse a pregar, tivesse autoridade para expulsar demônios. Eu achei fantástico isso, porque vai falar sim, nós fomos chamados para pregar, para expulsar demônio, mas o texto deixa bem claro: chamou-os primeiro para si. Não tem como estar em atividade no reino de Deus, pregando o evangelho, se envolvendo com as coisas do reino, sem estar primeiro nele. Nós somos chamados primeiro para ter conexão com Deus através da oração. E daí sim, a oração é o que os adversários vão temer. E coloquei ali do lado, claro, a palavra de Deus, aquilo que nos embasa, aquilo que vai realmente mostrar o caminho certo, aquilo que vai dar estabilidade. É aquilo que Josué, quando tinha um grande desafio agora de pegar o cajado da liderança de Moisés para levar o povo à terra prometida, o Senhor vai dizer: Josué, ser forte, ser corajoso. E o versículo 8 diz assim: não deixe de falar a palavra do livro da lei, meditar dia e noite, para que você realmente cumpra fielmente o que está escrito. Assim os seus caminhos prosperarão e serás bem-sucedido. Você está entendendo isso, irmãos? Amém? Aqui é o nosso arroz e feijão. Essa é a defesa que realmente vai impedir o gol adversário. É a oração e a palavra, é a oração e a palavra, e a gente precisa levar isso a sério. E ali do lado está também o jejum. E Jesus, ele vai falar algumas coisas do jejum. Marcos 6:16, quando jejuarem, não fique que nem os fariseus. Jejuavam, bagunçavam o cabelo, vestiam a roupa toda suja, torta, para as pessoas: o que está acontecendo? Eu estou em jejum, e receber glória. Jesus diz: não, quando vocês jejuarem, estejam como se estivesse tudo normal. Mas o Pai que conhece o coração de vocês, Ele está vendo. E o jejum é quebrantamento. Lá atrás, os ninivitas, quando se arrependem da pregação de Jonas, o que eles fazem? Entram em jejum. Até os animais entram em jejum, que evidenciam um quebrantamento de coração. O jejum, ele vai fazer com que o nosso desejo pelas coisas espirituais seja fortalecido e evidenciado. Jesus e Moisés, as duas principais revelações do Antigo Testamento e do Novo Testamento, a gente vai ver que passaram 40 dias em jejum antes de iniciarem o grande ministério. O jejum é o que vai te treinar para vencer o pecado, vencer as tentações do ataque do nosso adversário. Pastor, eu estou vindo no culto, eu estou ouvindo a palavra, eu estou lendo a Bíblia, eu estou orando e não consegui ainda vencer a pornografia. Eu não consegui ainda parar de trair a minha mulher, parar de falar mentira. Eu não consegui ainda parar de fofocar no WhatsApp. Jejue. Porque quando você supera algo que é tão óbvio e tão necessário para o seu corpo, com certeza, as coisas mais superficiais, o pecado, você vai conseguir superar. Jejum. Deixa eu correr aqui. Depois, a humildade. Algo que a gente talvez fala tão pouco sobre o jogador, humildade. Mas quando Jesus ele vai dizer: olha, essas características vocês precisam aprender comigo, ele vai dizer: aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Quanto mais a pessoa se aproxima de Deus, mais humilde ela se torna. O orgulho, a arrogância, a prepotência só destrói, mas a humildade
faz toda a diferença. Depois, está ali mais um jogador importante nesse time vencedor: a justiça. É aquele negócio de eu amar o que é reto, eu amar o que é correto, eu amar a integridade. É quando eu vejo uma injustiça eu ficar indignado. Isso precisa acontecer conosco. Quando nós olhamos, estamos lendo as cartas, de João, 1 João 3:10. Desta forma sabemos que os que são filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama o seu irmão. Você já parou para pensar nisso? Quem não pratica a justiça está evidenciando que não é filho de Deus, e isso todas as esferas da nossa vida. A gente precisa amar a justiça. Depois, verdade. Nós servimos a Cristo e Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A gente corre um sério risco nos nossos dias de sermos dominados pela síndrome de Pilatos, diante da verdade. Lava a mão, fica neutro. A verdade continua sendo verdade, mesmo nos tempos relativistas onde nós estamos vivendo. Jesus, Ele é a verdade, queira as pessoas ou não. E como Paulo vai dizer a Timóteo, a igreja do Deus vivo é coluna e fundamento da verdade. Que a gente não seja um Pilatos, troca a verdade por conivência com os judeus, por favores que ele estava devendo aos judeus. Estava ali numa situação complicada, e ele prefere abrir mão da verdade. Você está na faculdade, você está no teu trabalho, você está conversando com os seus parentes, você continua defendendo a verdade? Você continua lutando pela verdade? A verdade, ela precisa fazer parte da nossa vida. E quando eu falo a verdade, eu não estou dizendo apenas que você precisa falar a verdade no sentido de não mentir, mas naquilo que a sociedade hoje não está mais entendendo como verdade. Você precisa se posicionar. O politicamente correto, que nós falamos do time adversário, ele precisa receber uma marcação intensa aqui, é da verdade. Eles se encontram em campo. Porque o politicamente correto, ele vai distorcer as verdades. Mas a verdade permanece. A verdade é Cristo e os seus princípios. Depois, perdão. É mais fácil falar de perdão do que de fato perdoar, né? No século passado, o C.S. Lewis, ele já dizia isso. É muito mais fácil falar de perdão do que praticar o perdão. Ainda mais, né, na questão do nosso jeitinho. A gente sempre dá um jeitinho quanto a perdão, quanto àquele que nos machucou, aquele que falou mal da gente, aquela pessoa que nos traiu, aquela pessoa que nos feriu, né? E a gente camufla. A gente não fala mais no assunto e fingimos que esquecemos, mas a raiz de amargura está lá. O perdão precisa se tornar um artilheiro, porque é quem consegue romper a defesa que nós mostramos lá da amargura. A falta de perdão, ela sempre vai causar um mal. Você pode pegar todas as notícias, pega a notícia de uma chacina, pega a notícia de uma guerra civil, você pega a notícia de um divórcio, a notícia de um suicídio, a notícia de qualquer coisa que aparecer no jornal. Você vai ver que a falta de perdão estava ali presente. Você olha para a sua vida, e muitas vezes você se questiona: por que eu não consegui marcar aquele gol? Por que eu não cresci na vida? Por que eu estou sofrendo tanto por causa disso? Você vai ver, a falta de perdão está ali. E claro, se a gente fizesse essa parceria, essa tabela com a verdade, a gente ouviria as palavras de Jesus. Pedro, você está querendo se achar dizendo que a gente tem que perdoar até 3 vezes, né? Eu te digo que não é só 3. Eu te digo que, se preciso for, 70 vezes 7. Jesus, quando vai ensinar os seus discípulos a orar, no meio da oração modelo: Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos.
aqueles que nos têm ofendido. Uau! Sabe o que a gente está dizendo? Deus, tu só me perdoe à medida que eu estou perdoando as pessoas que me ofenderam. Isso é forte. Para a gente começar a finalizar isso aqui, nós temos ali o amor. E Colossenses 3:14 vai dizer: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. E a gente falou sobre João 13, a partir do verso 34 e 35, o próprio Jesus ele vai dizer: gente, um novo mandamento vos dou. Novo mandamento, mas no Antigo Testamento já não estava lá? Estava, mas agora com o padrão perfeito. Amem uns aos outros como eu vos amei. É nisto, é nesse amor, que todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se amarem uns aos outros. O artilheiro do nosso time está aqui. A vida em amor, que é o fruto do Espírito. É o sinal de quem está conectado com o Senhor. Ele é o nosso padrão e a gente precisa olhar para como Jesus amava. Você vai ver que o amor em Jesus não era palavras, não era frase de WhatsApp. O amor em Jesus era atitudes. Atitudes como nós vimos, de perdão, de serviço, de humildade e assim por diante. E para finalizar, perseverança. Hebreus 10, 36, diz: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Essa fagulha de perseverança está em todos nós. Você para ver um bebê que começa a engatinhar, daqui a pouco ele vai andar, dá um passo, cai, 2 passos, cai, 3 passos, cai, se machuca, se rala, mas daqui a pouco está correndo sem parar. Esses dias eu fui ensinar os meus filhos a andar de bicicleta. Dá uma pedalada, cai. Quer que o papai ande segurando. Daqui a pouco a gente solta, pedala um pouco. Vai. Perseverança. Persistem. Daqui a pouco estão andando sozinhos, se virando. E a gente daí tem até falar: cuidado com esse morro, cuidado com essa descida, cuidado com isso. Mas é assim. A gente precisa perseverar. Em tempos como o nosso, onde nós temos permitido que o desânimo entre no nosso coração, e a gente perde o fôlego em campo, o Espírito Santo é aquele que nos dá a tática certa e nos ensina a perseverar. O Espírito Santo é aquele que pede para a fé, dá uma conversada com o jogador perseverança e diz: conta a história, as histórias da fé, as histórias da palavra de Deus. A gente tem ali, por exemplo, as parábolas. Nós temos um exemplo do paralítico de Cafarnaum, como aqueles 4 amigos perseveraram para levar o jovem paralítico até Jesus. Chegaram lá, casa cheia, porta cheia, janela cheia. Vão para casa? Não, vão perseverar. A casa é de Pedro, mas nós vamos quebrar o teto, nós vamos arrumar uma briga com ele, vamos colocar o nosso amigo diante de Jesus. Persevera até o fim, a bênção vem. Nós precisamos perseverar. Essa analogia que eu fiz é para levar você a pensar sobre a sua vida. Eu não sei em qual minuto está o jogo da sua vida. Eu sei que para alguns está no primeiro tempo, para outros está no segundo tempo. Quem sabe para alguns já está na prorrogação. E não é porque já tem muita idade. A gente não sabe qual é o dia do nosso fim. Mas a pergunta é: você está ganhando? Você está perdendo? A pergunta que nós precisamos fazer é sobre o placar. E se nós estamos perdendo, nós precisamos permitir que o time de Cristo entre no nosso coração, entre no jogo da nossa vida, e a gente pare de ficar tão distraído, tão preocupado, muitas vezes com jogos de futebol de uma vida passageira, quando o placar da nossa vida está negativo. Se coloque em pé. Como que está o jogo da sua vida? Talvez, você entrou aqui, você ouviu essa palavra, e você entrou comigo na analogia, e você está dizendo: pastor, eu já nem tenho mais fôlego para o segundo tempo. Meu coração desanimou, perdi a esperança, estou levando uma goleada, eu acho que não tenho como virar o jogo. O Espírito Santo diz para você: é possível
sim. É possível, sim. Talvez você olhe para o placar da sua vida e você olhe para a sua família, você não consegue ver que está ganhando. Você olha para o seu trabalho, para a sua vida financeira, você não está ganhando. Você olha para a sua vida espiritual, você não está ganhando. Ei, o Espírito Santo hoje, Ele nos convida a realmente no jogo da nossa vida escalarmos a seleção dEle, que é a melhor. E a gente precisa praticar isso, praticar todas essas coisas que nós falamos, para que nós venhamos realmente viver de uma maneira abençoada. Eu quero orar por você. Você que ouviu essa palavra, eu queria que você fechasse os seus olhos, eu queria que você colocasse a mão no seu coração nesse momento. E a gente precisa aqui diante do Senhor, realmente, olharmos para o jogo da nossa vida. Não é algo passageiro, e não é por um troféu passageiro. Os versículos que nós lemos no início dessa reflexão, fala de vencedores. Vencedores que vão desfrutar de algo que é muito além do que estar numa mídia, é muito além do que levantar uma taça dourada, é muito mais do que ganhar rios de dinheiro. É a vida eterna. É a vida eterna. É estarmos com o Senhor, é estarmos com os filhos de Deus, e é realmente vivermos já aqui nessa vida a certeza da salvação. Isso não tem preço, isso não tem preço. Por isso nessa noite nós sondamos o nosso coração, e a gente precisa virar o jogo. Vamos orar. Senhor, nós hoje olhamos alguns princípios da sua palavra, uma linguagem futebolística, mas que nós realmente precisamos olhar para o nosso coração, para a nossa vida, e a gente precisa responder essa pergunta: como que está o placar no jogo da minha vida? Senhor, eu sei que algumas pessoas que entraram aqui, elas estão desanimadas, elas não conseguem ver uma possibilidade de virada. Algumas pessoas que estão aqui, Senhor, já perderam o fôlego e não tem mais como correr. Algumas pessoas que estão aqui, Senhor, estão desfalcadas em campo e precisam com urgência voltar a praticar, Senhor, coisas necessárias que mantêm o time na rota certa. Deus, é no nome de Jesus que nós pedimos que o Teu doce Espírito Santo esteja fazendo a Tua obra em nós nessa noite. Nós não queremos perder, nós não queremos ver a nossa família perder, nós não queremos ver o time do nosso adversário fazendo uma goleada nos nossos relacionamentos, na nossa vida espiritual, nos nossos propósitos de vida. Não, nós não queremos isso. Nós queremos estar no quadro dos vencedores, que vão desfrutar, Senhor, da Tua glória, vão desfrutar eternamente da Sua presença, não vão mais ter jugo sobre si, mas viverão em paz, em alegria, sem lágrimas, sem sofrimentos e sem dor. É isso que nós precisamos, Deus. E nessa noite aqui, em humildade, nós confessamos os nossos pecados, e nós queremos dar voz ao Espírito Santo de Deus no nosso coração e no jogo da nossa vida. Deus, em nome de Jesus, venha fazer a Tua obra nesse coração que precisa com urgência, Senhor, de um toque Teu. Em nome de Jesus, Senhor, venha fazer a Tua obra nesse casamento que parece que perdeu o sabor e não tem mais vida. Venha trazer a esperança a este jovem que está desesperado, Senhor. Venha afastar toda a confusão dessa mente. Venha, Senhor, afastar as ciladas do nosso adversário. Deus, Tu conhece cada coração que está aqui, e Tu permitiste que cada um de nós estivéssemos aqui ouvindo essa palavra, porque nós precisamos sair da mediocridade e vencê-la. Deus, Tu permitisse que nós escutássemos essa palavra, porque nós realmente precisamos fortalecer a nossa fé. Quantas pessoas no jogo da vida não conseguem mais ter experiências contigo?
Deus, a oração virou algo vazio e nós precisamos de revitalização na oração. A palavra se tornou confusa quando ela é, Senhor, a espada que precisa entrar na nossa alma. Deus, em nome de Jesus, nós pedimos a Tua atuação em nós. E essa pessoa que entrou aqui, Senhor, regada por angústia, dominada pela amargura, que ela possa receber o Seu toque, Senhor, e sair dessa condição, para que ela libere o perdão e volte a praticar um amor autêntico e verdadeiro. Em nome de Jesus, Senhor, nós entendemos o Teu chamado para viver parecido contigo, sermos pequenos Cristo nos nossos dias. Nós queremos isso e nós damos liberdade para o Teu Espírito Santo em nós. Assim oramos, Senhor, em confissão e derramamento, em nome de Jesus. Amém.